a gente não tinha escritório, né? E os nossos clientes também, logo no início, não tinham nenhuma estrutura para fazer reuniões. E a gente literalmente pegava uma TV, botava no carro e ia para os lugares com uma TV para conseguir fazer reunião. Tem uma coisa que vocês trouxeram aí que para mim já é um primeiro ponto muito interessante de a gente parar para pensar, né? Eu empreendo desde que me conheço por gente também e comecei muito cedo a empreender. Só que eu era publicitário, né? Então, tipo, eu empreendi. Hoje eu não me considero mais. Hoje eu me considero mais um estrategista, um parceiro estratégico das empresas. Claro que as questões de comunicação elas não saem de dentro de ti, né? Tu continua lidando com isso de uma forma ou de outra. Mas direto ao ponto, eu era jovem, eu era publicitário, então eu empreendi numa coisa que, tu ser jovem tem uma coisa, né? Uma associação até errônea. Jovem, mais criativo, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Eu era homem, que isso também facilita nesse universo. Vocês, jovens, mulheres, e empreendendo em gestão, né? Que aí tá, para mim, aí é que tá, com 23 anos, empreendendo em gestão. Quantas tábuas vocês levaram na cabeça antes de conseguir, sei lá clientes que de alguma forma equilibrassem o negócio, que fizessem minimamente agora a gente pode começar a desenvolver porque a coisa tá legal. Como é que é esse começo e como é que faz para quebrar esse preconceito que eu imagino que tenha acontecido com a 45 por serem aquela coisa, né? 2 gurias. Como é que vão me vender gestão se são 2 gurias de 23 anos? Eu acho que o primeiro ponto, pessoal, foi que a gente nunca se limitou, né? Claro que temos um contexto de vida também muito privilegiado e acho que as nossas famílias também deram todo o suporte para que o fato de sermos mulheres, enfim, isso não nos limitasse de nenhum modo, né? Então, eu acho que esse olhar que as pessoas tinham sobre nós, de sermos jovens e sermos mulheres, e isso ter, assim, uma barreira muito grande pela nossa sociedade, isso para a gente nunca foi um ponto, né? E eu lembro que na época a gente conversou com alguns consultores, né? Até para conseguir ouvir também pessoas que nos conheciam, professores na época. E um deles nos falou assim: olha, gurias, a questão de consultoria, ela é muito sobre tu ter experiência também sendo consultor, né? É diferente, né? A experiência como executivo, a experiência como empresário, ela tem uma diferença sobre a experiência de ser consultor. Então, assim, quanto antes vocês começarem, antes vocês vão ter essa experiência. Então, teve também alguns incentivos, apesar de muitos também que achavam que não ia dar certo, né? Então, acho que esse foi um ponto, assim, a gente não se limitou, a gente não olhava para essas características e achava que elas iriam, de alguma forma, nos impedir, né, de levar o negócio adiante, acho que também muito pela ingenuidade que a Jéssica também colocou, né? E aí, o início foi de colocar a pasta embaixo do braço e abrir relacionamento, né? Então, a gente se utilizou aí de todos os contatos que a gente tinha e fizemos muita prospecção ativa. Então, a gente comenta isso para os nossos clientes. Assim, acho que a gente abriu mais de 150 contatos assim, com empresas, muitos frustrantes, né? Na época, a gente se dividiu também, né? Nós temos perfis diferentes. Então, eu puxei mais esse lado comercial. A Jéssica tem um perfil mais financeiro. E eu lembro que eu chegava, assim, algumas reuniões a gente fez juntas na época, mas algumas eu chegava e falava para a Jéssica, desestimulada, assim, né? E aí a gente também trocava essa força, assim, de seguir adiante, essa resiliência. E a gente passou o ano de 2015 dessa forma, assim, fazendo muitos contatos, até que a gente entendeu, né? No início, na verdade, a gente entendeu que precisava pilotar e testar o método. Então, o ano de 2015 foi de fazer essa prospecção ativa e de rodar 2 pilotos, né? Então, a gente pegou 2 empresas, uma que fez a nossa marca
e um que eram conhecidos nossos da faculdade, uma empresa de serviço e uma empresa de varejo, e a gente pilotou, né, numa parceria mesmo, sem serem nossos clientes ainda, a gente pilotou o método nessas empresas. E esse foi um processo super importante, porque à medida que o método foi gerando resultado, a gente também já tinha indicações desses próprios casos, e a gente fechou o nosso primeiro cliente, então, nosso primeiro contrato, em novembro de 2015. E esse processo que eu mencionei, ele começou mais ou menos em março de 2015. Então, o ano de 2015 foi dessa forma, assim, de realmente abrir mercado. Acho que até falando um pouco desse início, para complementar, não é nem que a gente foi com uma pasta embaixo do braço, a gente foi com uma TV azeite. A gente, bom, logo no início, quando a gente começou a conquistar os primeiros clientes, que foi super desafiador, e aí, de novo, acho que é um pouco da ingenuidade no processo, porque certamente a gente não fazia ideia de quanto tempo iria demorar para ter um primeiro cliente. E eu acho que também a gente teve muita sorte pelos nossos momentos de vida serem muito propícios a empreender, né? Então, tanto eu quanto a Luciane estávamos encerrando um ciclo que nos permitiu, de certa forma, ter um primeiro ano quase que part-time, assim, com a 45. Mas aí, logo depois, na sequência, acho que a barreira, né, de quebrar o primeiro contrato, ela não acabou por aí o perrengue, né? Na verdade, o primeiro contrato, ele foi o início do perrengue que se deu logo na sequência. A gente não tinha escritório, né? E os nossos clientes também, logo no início, não tinham nenhuma estrutura para fazer reuniões. E a gente literalmente pegava uma TV, botava no carro e ia para os lugares com uma TV para conseguir fazer reunião. E isso se deu durante muito tempo. Eu acho que até bloqueei da minha cabeça quanto tempo a gente fez isso. Por que uma TV, gurias? Para projetar as apresentações. A gente achava que a reunião ficaria mais produtiva se a gente pudesse projetar, envolver, né? Então, como os clientes não tinham estrutura e a gente também não, essa era a alternativa, assim. Então, literalmente, botávamos a TV no porta-mala, chegávamos de mala e cuia nos clientes. E a pergunta que o Álvaro fez, tipo, vocês encontraram esse tal Oceano Vermelho, assim, quando começaram a... Tipo, tinha muita consultoria também? Sim. Eu acho que o mercado de consultoria, ele tem uma barreira super pequena, né? Ou seja, qualquer pessoa que tenha algum conhecimento para ser passado, ela pode ser consultor, né? Então, é um mercado que tem muitas opções, né? Desde a empresa, que é uma consultoria, até mesmo consultores autônomos, né? Até mesmo, enfim, diversas outras opções que, de certa forma, se substituem ao serviço de consultoria. Mas a gente sempre foi muito sonhadora e acho que, como todo empreendedor, sempre acreditou que a gente ia fazer diferente. A gente ia fazer um modelo que era diferente, que ninguém fazia. E eu acho que, de fato, isso se tornou verdade, assim, nos primeiros meses. A gente criou realmente um modelo que eu não me recordo, eu acho, na época, se tinha alguma consultoria trabalhando no mesmo formato, que era um formato, entre parênteses, meio doido, assim, porque a gente chegava com um discurso de que o cliente não tinha nenhuma fidelidade, de que a gente não controlava horas, de que ele poderia fazer o que ele quisesse e que a gente iria entregar a solução, né, iria resolver o problema do cliente, independente da temática, enfim, independente de vários outros fatores que na época se tinha, né? A gente via muito as consultorias trabalhando por projetos e a gente não acreditava nesse modelo. Então, acho que sim, era um mercado que tinha muitas opções, mas eu acho que da maneira como a gente construiu a narrativa, era também uma barreira muito fácil para o cliente pagar para ver, né? Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de fidelidade, se eu quiser ficar 30 dias e entender que não é isso, eu posso simplesmente sair. Então, eu acho que isso, de certa forma, que é o modelo que a gente trabalha até hoje, na verdade, fez com que a gente conseguisse abrir muitos contatos, assim. Eu acho que, obviamente, a gente teve que abrir muitos para fechar o primeiro, mas ele era um discurso que disponibilizava uma fala, disponibilizava uma conversa, assim. Acho que, de tanto que a gente acreditava que ele era diferente, eu acho que, de fato, ele foi.